Sabe um exercício simples como uma rosca bíceps? A gente acha que conhece, né? Bom, hoje nós vamos olhar bem de perto para esse movimento e descobrir uma verdade surpreendente, eu diria, sobre como nossos músculos funcionam. E olha, isso pode mudar totalmente o jeito que se encara um treino. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta-chave. Pensa aí, o que cansa mais? Fazer a força para levantar um peso ou controlar esse peso na volta? A resposta, que parece óbvia, talvez não seja correta, e a ciência tem uma explicação fascinante para isso. Para a gente entender essa lógica, primeiro a gente precisa falar sobre as duas fases que existem em basicamente qualquer exercício. Elas estão à base de tudo que a gente vai ver aqui: a contração concêntrica e a excêntrica. Primeiro, vamos falar da fase concêntrica. Imagina de novo a rosca bíceps. É aquela hora que você contrai o músculo para trazer o peso para cima, em direção ao ombro, sabe? O músculo está encortando, ele está vencendo a carga. É a parte do fazer força que todo mundo associa com o exercício. E aí tem o outro lado, a fase excêntrica. No mesmo exercício, é o momento em que se desce o peso de forma lenta, controlada, o músculo continua trabalhando, continua sob tensão, só que agora ele está se alongando, ele está funcionando como um freio, segurando o movimento. Então, resumindo, concêntrico é quando o músculo encurta para vencer o peso. Excêntrico é quando ele se alonga para controlar o peso. Com isso em mente, a grande questão é: qual dessas duas fases é mais forte e qual cansa menos? E para responder isso, a gente vai dar uma olhada num estudo bem recente, de 2023, publicado no European Journal of Applied Physiology. Os pesquisadores colocaram essas duas contrações uma contra a outra, para ver qual levava melhor. Então, o que os pesquisadores fizeram foi o seguinte: eles pegaram 15 homens e os dividiram em grupos para fazer treinos de rosca bíceps até a exaustão. Um grupo só fazia o movimento de subida. O outro grupo, só o movimento de descida controlada. E o terceiro grupo fazia um movimento completo, normal. E tudo isso numa máquina super precisa que media a força em cada repetição. E os resultados que saíram durante as séries, nossa, foram bem reveladores. A primeira grande descoberta mostrou qual fase do movimento é a verdadeira campeã em resistir ao cansaço. E aqui está o ponto central. Logo na primeira repetição, os participantes eram, em média, uns 40% mais fortes na fase excêntrica, ou seja, na descida do peso. É isso mesmo, nossos músculos são, por natureza, bem mais fortes controlando um peso do que levantando ele. E o mais interessante é o que acontece com o passar das repetições. Dá uma olhada nesse gráfico. A linha preta, lá em cima, é a força excêntrica. Ela não só começa muito mais alta, mas a queda dela é bem mais suave, bem mais lenta que as outras. Isso mostra o quê? Maior força e uma resistência à fadiga muito, mas muito maior. E se a gente colocar isso em números, a diferença fica gritante. Depois das 30 repetições, o grupo que só levantava o peso perdeu quase metade da força. Enquanto isso, o grupo que só controlava a descida perdeu bem menos, em torno de 32%. Fica claro que a fase de subida é a que mais desgasta. Mas, como em toda boa história científica, sempre tem uma reviravolta, porque quando os pesquisadores foram medir a fadiga de um outro jeito, logo depois do treino, o resultado não foi nada do que se esperava. A coisa ficou um pouco mais complexa. A pergunta que eles fizeram foi: e se, em vez de medir a força durante o movimento, a gente testar a perda de força com um teste estático, de isometria, assim que a última repetição acabar? Será que o resultado seria o mesmo? E aqui vem o plot twist. A perda de força, medida dessa forma, foi praticamente idêntica. Os dois grupos perderam mais ou menos 40% da força. Aquela vantagem enorme de resistência que o movimento excêntrico tinha, pois é, ela simplesmente sumiu no teste estático. Isso é fascinante, porque revela que fadiga não é uma coisa única. O cansaço que a gente sente durante o exercício é diferente do esgotamento que se mede depois dele. A forma como se mede a fadiga muda completamente o resultado. Ok, vamos sair um pouco do laboratório e voltar para a academia. O que todo esse paradoxo científico significa para quem treina no dia a dia? Como dá para usar essa informação para ter mais resultado? As aplicações práticas são enormes. Primeiro, focar mais na fase de descida, a famosa negativa, pode gerar os mesmos ganhos com menos séries, talvez até metade do volume. Segundo, como a gente é mais forte nessa fase, dá para fazer muito mais repetições controlando a descida com o mesmo peso.
E tudo isso leva a um estímulo maior para o músculo crescer. E aqui vai uma dica de ouro. Numa máquina de leg press, por exemplo, experimente empurrar o peso com as duas pernas e depois descer, de forma bem lenta e controlada, usando só uma. E para fechar, a conclusão do próprio estudo confirma a mensagem principal. A fase excêntrica tem sim uma capacidade maior de gerar força e cansa menos durante o exercício. Isso é uma ferramenta muito poderosa para a gente treinar de forma mais eficiente. Isso tudo deixa uma reflexão final, né? Sabendo agora que a fase de descida do movimento guarda esse poder oculto de força e resistência, como essa nova perspectiva pode transformar o próximo treino? Fica aí a provocação, porque a resposta pode ser a chave para desbloquear resultados que talvez nunca tenham sido imaginados.